Glória a Deus por mais um dia. Louvado seja o nosso Senhor Deus amado e santo. Aleluia. Como você tá? A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos para mais uma manhã na presença do Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo nesse ministério. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Todos os dias nós te daremos, meu Deus. A sua presença é tudo que nós mais precisamos. A tua presença nos basta. Obrigada, Pai. Bom dia, amigo. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o nosso dia, que nos conceda a graça, a paz e o amor dele de maneira soberana e transbordante, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje foi a última oração do ciclo de libertação, né? Foi lindo, sim, é forte. Envolve muitas coisas, né? O processo de oração na madrugada é muito poderoso, é um portal de oração onde o poder de Deus opera contra as trevas. Obrigada, meu Deus, por nos possibilitar te buscar cada dia mais, cada tempo mais. Obrigada. Bom dia, Sônia. Bom dia, Andréia. A paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom. A paz, o amor, a prosperidade sobre todos vocês. Glória a Deus. Hoje nós vamos ver o capítulo 10 do livro de Hebreus. Eu estava aqui conversando sobre a oração da madrugada com a irmã Mi. Como que é poderosa a oração na madrugada. Mexe com todo o nosso ser, nos posiciona, nos fortalece, nos ensina muito, muito mesmo. Nos traz autoridade, nos ensina a ter voz de autoridade e fome e sede aumentada a cada dia mais. Bom dia, Meire. A paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Enquanto oramos, outros vão chegando. Feche os seus olhos para a gente entrar na presença do Senhor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos e glorificamos o Teu nome, exaltamos o nome do nosso Senhor Jesus. Declaramos, Pai, a nossa total dependência do Senhor. O Senhor é suficiente para nós. O Senhor é suficiente na nossa vida. Vem, Espírito Santo. Clamamos pela Sua presença. Clamamos pelo Seu auxílio em tudo que diz respeito à nossa vida. Dai-nos, Senhor, mais clareza na mente, que o nosso discernimento espiritual seja aguçado a cada dia. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, meu Pai. Que os nossos olhos espirituais estejam atentos, mais abertos, que todas as escamas dos nossos olhos caiam por terra agora, em nome de Jesus. Sela, Senhor Deus, os nossos ouvidos com o sangue do Cordeiro. A única voz que nós queremos ouvir é a do Teu Espírito Santo. Nós repreendemos toda voz estranha, toda voz que não vem do Senhor. Declaro, Pai, que sobre a vida de todas as mulheres que fazem parte desse ministério, todas as suas filhas, Senhor Deus, e também os seus filhos que fazem parte desse ministério, recebem a proteção divina, Pai. Recebem proteção dobrada dos seus anjos. O Teu poder e o Teu amor age de maneira soberana a cuidar e a tratar de cada um, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, em nós uma nova armadura de Efésios 6, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Nós estamos revestidos do Teu poder.
Declaro que essa armadura está coberta pelo sangue do Cordeiro. Nós temos o selo do Espírito Santo em nós. Somos propriedades do Senhor. Somos filhas amadas, escolhidas e separadas pelo Senhor. Unge, Senhor Deus, a nossa cabeça com óleo, até transbordar. Queremos transbordar mais e mais, cada dia mais na vida das pessoas, Senhor. Cada dia mais que os nossos olhos sejam bons, que nós possamos sentir o amor genuíno de Cristo por todos os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toma o seu lugar de honra nesse ministério. Traz para cada um de nós nessa manhã a revelação da palavra, aquilo que o nosso Pai quer falar com cada um de nós. Traga a palavra revelada no íntimo, de forma certeira, assertiva a cada um de nós. Que a palavra de hoje nos traga respostas de orações, mais posicionamento, direção àquilo que precisa ser tomado de decisões. Nós somos propriedades do Senhor. Precisamos de Ti, Pai, para tudo. É isso que nós declaramos de todo o nosso coração. É isso que eu te peço, Pai, sobre a vida de cada um que está aqui nessa hora. E nós te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, para todo sempre. Bom dia, Tatiana, Esther, Terezinha, Marley, a paz do Senhor Jesus. Então nós vamos ler Hebreus 10. Esse capítulo fala sobre a lei dada por Moisés, né? Vai falar que ela não é um modelo completo e fiel. Nós vamos entender. É o fecho da doutrina e o começo da prática em Hebreus. É isso que traz para nós. Então, se os capítulos anteriores que nós lemos e meditamos explicaram que quem é Cristo, né? Foi isso que nós vimos. Quem é Jesus Cristo e o que ele fez. É isso que nós vimos nos capítulos anteriores do livro de Hebreus. Agora Paulo mostra aqui, nesse capítulo, o que nós devemos fazer com isso. É isso que ele nos traz. O que você deve fazer com isso. Com esse conhecimento. Com isso que nós temos buscado dia após dia. Nós vamos receber e temos recebido cada dia e todos os dias nós temos recebido e cada dia mais revelações de Deus sobre a verdade do Evangelho. Revelação profunda. Nós temos visto que estamos sendo chamados cada dia mais a perseverar. O quão é importante perseverar, sermos perseverantes em fé, em amor, caminhando no caminho certo. O apóstolo Paulo faz um alerta severo a todos nesse capítulo. E nós vamos ler. Jesus é maior que Moisés, lembra que nós vimos isso? Jesus é maior que Moisés, por isso o Pai o enviou. Jesus Cristo é o sacerdote eterno, é o sumo sacerdote. Nós vimos sobre isso. Mediador da nova aliança, nós estudamos ontem. Jesus é a nossa segurança. Ele é o mediador da aliança. Então, em Jesus nós estamos seguras. Jesus é o nosso porto seguro. Ele é o dono do sangue eterno. Ele é o portador do sangue puro. O sangue que foi derramado sem pecado, sem manchas. Não existe mais sacrifício a ser feito. Jesus foi o último, foi o suficiente. É isso que nós precisamos entender. O versículo 1 diz assim, ó:
A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados, pois o sangue de touros e de bodes não pode de modo nenhum tirar os pecados de ninguém. Por isso, Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar os pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse: Tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar os pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar o pecado. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali, Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim como um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel essa aliança. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele diz: Não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Não tem mais verdade a ser dita para que a gente entenda que nós não temos que ficar levando culpa. Como eu disse ontem, nós não devemos viver em culpa. Aquele que insiste em viver em culpa, querendo ser vítima de um erro, está negando a cruz de Cristo, está rejeitando aquilo que Cristo fez na cruz. Aquele que se sente culpado pelo erro, por um pecado, não entendeu a cruz ainda. Precisa buscar viver a presença do Senhor, conhecer mais Jesus, querer compreender o que Jesus fez
por cada um de nós. O apóstolo Paulo, por instrução do Senhor, do Espírito Santo de Deus, foi muito claro aqui, nessa parte, para nós. Sombras não substituem a realidade. E aqui ele começa dizendo que as leis dadas por Moisés é apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir. Então, sombras não substituem a realidade. E a realidade de hoje é o que Cristo fez por nós. Ele se sacrificou por nós. Então, se o sacrifício resolvesse lá atrás, da maneira que era na lei de Moisés, não precisaria ser repetido. Entende? É isso que a palavra nos traz. Sacrifícios, eles lembravam pecados. As pessoas se lembravam que pecavam, mas não apagavam o pecado deles. Nós já recebemos essa palavra revelada de Deus em vários trechos estudados até agora. Os pecados nas leis de Moisés, através dos sacrifícios de animais, eles eram encobertos. Eles não eram apagados. Aqui, com Jesus, é muito claro. Desde ontem nós estamos vendo isso. Na verdade, Hebreus quase todo nos traz isso. Deus diz que não se lembrará dos nossos pecados e nem das nossas maldades. Então nós não devemos carregar nada que Deus prometeu tirar. Se Deus tirou, lavou cada um de nós, por que nós insistimos? Porque tem gente ainda insistindo, querendo ser vítima de coisas. Não. Viver é mais que isso. Viver com Cristo é viver em amor, em verdade. Viver a essência do Senhor. Buscar nele o refúgio. É muito... Entende que o versículo 4 disse que o sangue dos animais, né, dos bodes, dos touros, não tira os pecados, mas o sangue de Cristo sim. Deus não quer sacrifícios. Ele não, a palavra diz, não quiseste sacrifícios. Ele não queria sacrifício. Ele sempre pediu obediência e não ritual. Se o povo no deserto tivesse obedecido e não reclamado tanto, eles não teriam permanecido lá por 40 anos. Ainda assim, Deus teve bondade e misericórdia sobre a vida deles. Não faltou nada para eles. Não faltou alimento, não faltou a proteção. Deus não tem prazer em formalidade fria. Deus se alegra com o coração humilde e quebrantado. Deus se alegra com um coração... Deus se alegra com um coração rendido, disposto a passar por transformação, disposto a ser moldado. Deus se alegra com aquele que ouve, aquele que se submete a ouvir, aquele que entende que há alguns momentos que nós precisamos ser repreendidos, nós precisamos ser exortados, porque todos nós somos falhos. O Evangelho é para todos nós. O Evangelho não é para apontar, ele é para todos nós. Eu me encaixo no Evangelho, você se encaixa no Evangelho. Só que tem aqueles que enxergam e não verão, porque decidiram não ver. Decidiram ver outras coisas. Quando o Senhor Jesus diz, no versículo 7, estou aqui, ó Deus,
venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Jesus escolheu para morrer. Ele escolheu fazer a vontade do Pai por amor a nós, para nos libertar. Cristo, ele faz o quê? Com essa atitude, com essa decisão, com esse amor por nós. Ele revoga o antigo e estabelece o novo. Ele nos entrega um novo, nova aliança, nova vida. Nós temos essa oportunidade de ter uma nova vida com Cristo. E nós não podemos perder essa oportunidade. Nós somos santificados por uma oferta. E essa oferta é o Senhor Jesus. Ele se ofertou por nós. Por isso nós somos santificados. Fomos remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, minhas irmãs, toda vez que você sentir uma opressão te trazendo culpa, repreende. É o inimigo querendo te trazer um peso que não é seu mais. E se foi um erro recente, mesmo que você tenha feito consciente porque você não conhecia Jesus como você conhece agora, se arrependa. Se arrependa de verdade. Em oração, se coloque em posição e conversa com o teu Pai. E fala: Pai, eu me arrependo. Eu não deveria ter feito aquilo daquela maneira. Eu confesso que eu errei e te peço perdão de todo o meu coração. Acaba logo com isso. É só isso que Deus espera de você. Arrependimento. Jesus já levou todo o sofrimento maior. Só se arrependa. Tira essa força do diabo. Enquanto você alimenta coisas que não é de Deus, você está alimentando o inimigo. Então para de alimentar ele. Quanto mais dá alimento a ele, mais forte ele fica em você. Então, se fortaleça em Cristo. Busque a verdade. A verdade te liberta. Uma vida de verdade, ela te traz a paz. Ontem nós estudamos o princípio da verdade. E quando você começa a praticar uma vida de verdade em tudo, tudo se resolve mais rápido. Todos os problemas se resolvem muito mais rápido. Não há perca de tempo, não há perca de energia. A sua mente, ela age naturalmente em paz, porque nada te prende, você só vai falar a verdade. Entende? Obrigada, Jesus. Louvamos a sua vida, Senhor Jesus. Te adoramos e te glorificamos. Obrigada, meu Deus. Obrigada, obrigada. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, meu Deus. Quem está aqui pela primeira vez hoje, seja muito bem-vinda. Nós precisamos entender que uma vida de verdade nos traz revelação divina. Quando nós vivemos de verdade, o Espírito Santo consegue agir em nós. Na verdade, nós somos cristãos, estamos buscando o amor de Jesus. E nós devemos viver a verdade em todas as formas, porque Jesus é a verdade. E se nós não vivemos a verdade, nós vivemos a mentira. E quem é o pai da mentira? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, se você tem uma vida de mentira, você está servindo outro Deus, outro Pai. Misericórdia. Misericórdia. Que os seus olhos se abram a entender
que em tudo na nossa vida precisa de verdade. Você com você mesma, parar de usar um personagem para se sentir incluído. Você com a sua família, com o seu cônjuge, você no seu trabalho, nos seus negócios. Tudo que é de verdade permanece e tudo que é de mentira cai. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Não tem outro. Não tem outro caminho. Só Jesus. Então nós precisamos ter e decidir viver essa vida com Cristo. O versículo 11 diz que todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos, né? E oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas esses nunca poderão tirar o pecado. Ou seja, eles ficavam sacrificando os animais ali por aquele mesmo pecado. Era uma sombra só. Entende? Era só uma sombra, era só coberto. Os pecados, eles não eram lavados. Tem um estudo também sobre isso no YouTube. Nós já estudamos isso de terça-feira à noite. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Sabe qual é a palavra-chave que nós lemos até agora? Permanente. Jesus é permanente, é para sempre. Está escrito aqui no versículo 14. Assim como um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Para sempre. É permanente. É para toda a eternidade. O sacrifício de Jesus é eterno. Para todo aquele que crê, que o ama e que o busca de todo o coração. Deus prometeu. Não prometeu? O que Deus promete, Ele não mente, Ele cumpre. Ele é Deus, Ele não mente. Ele não é homem para mentir. Então Deus prometeu não se lembrar mais dos nossos pecados. Então se Deus prometeu não se lembrar mais, por que você está lembrando? Por que você está fazendo isso com você? Por que você está deixando de viver as promessas de Deus? Porque você fica se lembrando. Quando você se lembrar de uma coisa muito feia que você fez, ore. Agradeça a Deus porque você não está lá mais. A tua vida hoje é outra. Aquilo lá não te pertence. Quando o diabo me traz lembranças daquilo que eu fiz que foi feio lá atrás, eu agradeço. Obrigada, meu Deus. Obrigada, eu não vivo lá mais. Hoje eu sou outra filha. Eu sou outra criatura em Cristo. Uma nova criatura. Obrigada porque o Senhor me encontrou. Me fez te ouvir. Me resgatou da lama. É assim que eu oro. É assim que você deve fazer. Não importa o que você fez, seja o que for. Se você se arrepender de todo o seu coração, a palavra é muito clara. Não lembrarei mais dos seus pecados e nem das suas maldades. Grifa aí, se você não estava aqui ontem. Nós grifamos esse versículo que também se repetiu ontem. Grifa na sua Bíblia o versículo 17, porque é Deus que está dizendo aqui. Não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Então, é claro e diz a palavra de Deus. Quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Jesus veio, ofertou e acabou. Não precisa mais fazer sacrifícios. Jesus foi o último sacrifício vivo por nós. Obrigada, Jesus. Nós te amamos de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. O versículo 19 traz para nós, a partir do versículo 19, nos coloca em posição de chegarmos mais perto de Deus. Quando diz assim: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz,
nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Aqui está dizendo para a gente ter ousadia, não termos medo, não termos culpa. Eu postei ontem sobre o tabernáculo, para quem não sabe, quem não tem conhecimento, entender o lugar santíssimo, aonde o véu se rasgou. Jesus naquela cruz abriu o caminho para que eu e você acessássemos o lugar santíssimo, na presença do Pai. Então nós temos essa liberdade de chegar perto de Deus. Então vai. Por que você não vai? Vai com ousadia. Vai sem medo, sem culpa. Se renda, se prostra diante de Deus. Coloca para Ele tudo aquilo que está rondando você, todos os seus sentimentos, tudo aquilo que está ocupando espaço na sua mente. Coloca no altar de Deus. Ele espera você para isso. Ele espera que você faça isso. Isso é humildade, rendição. É dizer: estou aqui, Senhor. Usa-me como é a tua vontade. Molda-me para que eu seja uma filha fiel, uma serva fiel do Senhor. É isso que nós devemos fazer. Jesus deu exemplo. Jesus deu exemplo aqui para nós, quando ele disse: estou aqui, ó Deus, e venho fazer a tua vontade. Jesus é o nosso maior modelo. Nós devemos imitá-lo, copiar Jesus. Em tudo ele nos ensina. Em todos os detalhes, Jesus nos traz o ensino que nós precisamos, de uma maneira leve, com amor. Mesmo em meio a dias turbulentos e difíceis, olha para Jesus. Se você olhar para Jesus, você vê a paz. Pode estar caindo o mundo, você vê paz. Porque você abre o seu coração e dá acesso para Deus cuidar de você. É nessa hora que você entende que não é pela sua força, mas é pela graça de Deus e pela misericórdia dele, todos os dias na nossa vida. O versículo 20 diz assim: por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Caminho novo, vivo e aberto. Abriu o caminho. Através do corpo de Jesus, o caminho foi aberto para nós termos acesso direto ao Pai. Versículo 21. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote vivo. Jesus é vivo. Não precisa de substituto mais. Não é como antigamente. É Jesus agora, o sumo sacerdote. Versículo 22. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das suas culpas e com o corpo lavado com água pura, puro por dentro e limpo por fora. É isso que esse versículo resume. O meu versículo 22 e 23 está grifado, porque é importante que você nunca se esqueça disso. A palavra de Deus pede para que a gente chegue mais perto de Deus, com um coração sincero. É isso, só isso que o Senhor espera de nós. Um coração sincero, um coração verdadeiro, aonde você expõe de verdade aquilo que você está vivendo. Nós não podemos enganar Deus. Ele nos conhece completamente, mas Ele espera que a gente fale com Ele. Você pode até se enganar, tentar se enganar, mas Deus não. A gente não engana Deus, não dá. Ele nos sonda, Ele nos conhece. Só está esperando um posicionamento diante dele para Ele agir na tua vida. Ele está esperando uma decisão de mudança de vida da sua parte.
para Ele te entregar aquilo que Ele te prometeu. O versículo 23 diz assim: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. É assertiva. Esse versículo é muito assertivo quando ele diz: conservemos firmes a confissão. Quer dizer, mantenha-se firme na fé que você profetiza, naquilo que você fala. Se mantenha firme nessa fé. Assim você viverá as minhas promessas, você verá as minhas promessas se cumprir na tua vida. É Deus dizendo isso para você. Se mantenha firme, não se distraia, não saia do caminho. E se acontecer, volta rapidamente e se arrependa, em nome de Jesus. O versículo 25 diz assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês vê que o dia está chegando. Não abandonem a comunhão. É muito importante o tempo de comunhão com os irmãos. Comunhão na igreja, entre pessoas, é necessário. E a palavra de Deus confirma isso aqui no versículo 25, tá? Versículo 26. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Aqui há um alerta contra a apostasia. Há um alerta. Nós não devemos usar da graça como desculpa para pecar. Então aqui há um alerta a partir do versículo 26. Olha o que diz o versículo 27. Porque, olha só, eu vou ler o 26 de novo. Deixa eu tirar um papelzinho que tá ali. Ó, versículo 26. Diz assim: pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Aqui está falando do pecado de pecar voluntariamente. Você sabe que está fazendo e faz? Como que é? Não deve ser feito dessa forma. Você sabe que é errado e faz? Não, a graça não foi te dada para isso. Nós precisamos lutar todos os dias contra as fraquezas da carne, para que nós não caiamos em pecado. E se acontecer por um descuido e não consciente, que você se arrependa de todo o seu coração. Porque nós precisamos reconhecer, sim, que nós somos falhos, que nós somos fracos, mas não podemos confundir com rebeldia consciente. Entende? Não dá para ser pecador consciente. Isso já entra em iniquidade. Entende? Cuidem do seu coração, cuidem da sua mente, cuide daquilo que você fala. Nós lemos há pouco que se apresentar diante de Deus, nós devemos nos apresentar com a mente limpa, com o nosso coração limpo, firme em fé. Amém? Em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 27. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Aqui há uma expectativa sobre o juízo. O versículo 28. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de 2 testemunhas pelo menos. Aqui traz para nós, eu vou ler o versículo 29 para dar explicação. Ó. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou?
E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Aqui comparou o que recebia de julgamento no tempo de Moisés e está falando sobre aqueles que rejeitarem Jesus através do sacrifício que ele fez. Rejeitar Cristo é rejeitar a salvação. Se resume nisso. Esse é o resumo da palavra de Deus nesses versículos que nós lemos. Desprezar Jesus, considerar sem valor aquilo que ele fez. Imagina o castigo, o juízo de Deus. Olha o que diz o versículo 30. Pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. A justiça é de Deus, não é nossa, é dele. Ele é o justo juiz, ele que julgará cada um dos seus filhos, cada um do povo. Ele fará o julgamento e trará justiça. Cair nas mãos de Deus vivo, do nosso Pai, é coisa séria. Como está a sua consciência hoje? Como você está com o Pai hoje? Você tem buscado a presença dele em espírito e em verdade? Você tem clamado para que ele te chame para mais perto, para que você não se perca? Você tem clamado a ele, se arrependendo dos seus pecados, dos seus erros? São tantas as falhas que o ser humano pode cometer e não agradar o coração de Deus. Você pode ver uma pessoa precisando de um alimento e rejeitá-la, fazer que não viu. Agrade o coração do teu Pai. Estenda mais as suas mãos para ajudar quem precisa. Tome a cruz. Não rejeite aquilo que o Senhor Jesus fez por você. Por amor, ele te tirou todas as culpas, levou todas as suas culpas com ele. Pelas suas feridas, ele sarou todos nós. A palavra de Deus diz: sarou, já sarou. Entende como nós precisamos conhecer mais Jesus para que a nossa fé seja aumentada a cada dia, para que a gente pare de acreditar na voz que o inimigo vem trazer na nossa mente o tempo todo. Deus nos fez para sermos vitoriosos, para ficarmos de pé e não para sermos caídos. Caído é o inimigo, ele é caído, nós não. Nós nos mantemos de pé, porque nós estamos com Cristo. A nossa segurança é Ele. Senhor Jesus nunca perdeu uma batalha, então é com Ele que nós estamos. Então nós não perderemos também. Porque a palavra de Deus diz que toda proteção Deus nos dará, não é verdade? Então nós precisamos tomar posse dessa palavra. Não importa como é o dia. Se é um dia difícil, se é um dia de tempestade, se é um dia, seja qual for, nada é maior do que a grandeza de Deus. Nada é maior do que o amor de Deus na nossa vida. Nada tem mais poder do que Ele. Ele é o poderoso e o soberano. A partir do versículo 32, nós vamos ver sobre a perseverança, que nós devemos caminhar em perseverança, quando diz assim, ó: lembrem do que aconteceu no passado, naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou,
Vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Ou seja, eles sofreram, mas permaneceram. É como nós. Nós sofremos, mas nós permanecemos. Nós também sofremos, mas nós estamos com Cristo. E com Cristo nós permanecemos. Versículo 33. Alguns foram insultados e maltratados publicamente. Em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Versículo 34. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Glória a Deus. O que nós temos, muito melhor, que dura para sempre. O amor de Cristo, a presença dele, ele como nosso intercessor, o amor do Pai, a presença do Espírito Santo, que caminha com você por onde você está. Você só precisa abrir a porta do teu coração para que o Espírito de Deus acesse com mais presença, com mais poder. Olha o versículo 25. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Não percam a confiança. É isso que está nos dizendo. Versículo 36. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. A perseverança nos traz a recompensa. Versículo 37. Pois como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. Cristo voltará. É isso que nós estamos lendo aqui. Essa é a palavra de Deus como promessa para nós. Versículo 38. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não sabemos dos que retrocedem. Nós não saberemos daqueles que voltarem para trás. Nós precisamos ter os nossos olhos no reino, visão no reino, olhar sempre à frente, nunca olhar para trás. Se for para olhar para trás, é para agradecer a Deus, porque lá nós não estamos mais. Porque hoje nós estamos num lugar muito melhor na presença dele. Amém? Obrigada, meu Deus. E o versículo 39 diz assim: nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. É isso que Deus espera de nós. Nós não somos gente que se volta para trás e nem se perde. Nós já aprendemos o caminho. Nós já sabemos o que nós precisamos fazer. Nós já entendemos os planos de Deus, os propósitos do Pai diante de nós, que buscamos por Ele todo o tempo, todos os dias. Obrigada, meu Deus, nós te amamos. Nós amamos o Senhor com toda a força do nosso coração. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente em nós. Não há nada mais importante que nós precisamos do que a presença do Senhor Jesus. Ele é a nossa força, a nossa fortaleza. Ele é tudo que nós precisamos. Nós precisamos parar de viver. Algumas pessoas precisam parar de viver como afastado. Algumas pessoas vivem como afastado, querem ser vítima. Do quê? O véu foi rasgado, o acesso está liberado. É só entrar. Use esse acesso que Jesus te deu.
sendo sacrifício vivo por nós. Vai entrando, entra no tabernáculo, vai entrando, vai conversando com o Senhor, entra na segunda porta, se rasga, chora. Ali é o momento de você se abrir com o teu Pai, entende? E quando você sentir, você já vai estar no Santo dos Santos. O Espírito Santo vai te tomar. Amém? Em nome de Jesus, use esse acesso que está aberto. Use esse acesso com o Pai que você tem, porque Jesus se fez sacrifício vivo para que você e eu tivéssemos esse acesso. Não viva como afastado. Você não é afastado. Você não é rejeitado por Deus. Não é rejeitada por Deus. Todos nós somos aceitos quando nós o buscamos arrependidos, querendo ser cuidados. Então deseje ser cuidada. Deseje ser cuidada. Amém? Em nome de Jesus. A fé, ela não é automática. Entenda isso. A fé, ela precisa ser mantida todos os dias, se alimentando da palavra, em oração, em tempo de comunhão com Deus, buscando a presença. A igreja não é opção, é proteção para nós. O isolamento mata a nossa fé. Nós não devemos viver isolados. Nós precisamos buscar o Senhor em meio à comunidade, ao povo, em meio à igreja. Amém? Em nome de Jesus. Ainda que doe, caminhe. Continue caminhando. Nós não devemos retroceder. Retroceder não faz parte mais da nossa vida. Tá doendo, continua caminhando. Tá doendo, continua plantando. Continua, não para. Nós não podemos parar. Tá cansado? Descansa, mas não para. Amém? Em nome de Jesus. Não negocie a verdade. A verdade é um princípio inegociável. Porque se você negocia a verdade, você está negociando Jesus. Olha como isso é forte. Não negocie a verdade, jamais. Porque Jesus é a verdade. Amém? Não troque a cruz por conforto. Jesus prometeu que todo aquele que o buscasse, que tivesse cansado e sobrecarregado, ele aliviaria, é verdade. Mas Jesus também disse que todos nós passaríamos por tempos difíceis, mas que com ele seria mais fácil. Então nunca se esqueça disso. Com Jesus tudo é mais fácil, tudo fica mais leve, porque a paz te toma, a paz te preenche. Amém? Obrigada, meu Deus. Não abandone jamais a fé verdadeira, a fé que te alimenta, que te dá força, que te traz proteção. Ó, escudo da fé. Você não veste ele todos os dias? O escudo da fé, que todo dardo inflamado que bate em retirada em nome de Jesus. Não abandone a fé verdadeira. Busque que ela seja aumentada cada dia mais em nome de Jesus. Cristo morreu uma vez para que você e eu possamos viver para sempre. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada. Ai, dá um fogo na minha cabeça agora. Obrigada, Senhor. Aleluia. Que você sinta a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que você sinta a presença do Espírito Santo de maneira poderosa. Glória a Deus. Louvamos o Senhor por tanto amor, por tanto cuidado, por tanta proteção. Quantos livramentos nós já recebemos nessa vida. Obrigada, Espírito Santo. Quantos livramentos você já recebeu
Nós não devemos tratar as coisas que Deus faz por nós como sendo normal. Tudo é bênção. É a graça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Que o seu coração seja grato, cheio de amor, por tudo que você pode viver dentro daquilo que Jesus fez por você. Guarda essa frase para você. Negociar a verdade é negociar Jesus. Então viva uma vida de verdade. Não sirva a mentira nunca. A mentira não serve para nada. A mentira só te traz angústia, sofrimento. A mentira te traz aflição. Todo aquele que constrói um negócio na mentira, possivelmente o negócio um dia tem fim, ele termina. Amém? Que o Senhor possa te alimentar ainda mais nesse dia, em tudo que você fizer, que haja poderosamente a ação de Deus sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, todos os dias. Peço ao Senhor que cuide de vocês, que blinde vocês de maneira poderosa, para que vocês ouçam mais a voz do Espírito Santo, para que vocês sintam o amor do Pai queimando no teu coração. Eu peço a Deus que mostre a cada um de vocês o poder dele, a glória dele, para que você se renda cada dia mais na presença do Pai. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo. Glórias ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. É isso. Negociar a verdade é rejeitar Jesus, é negociar Jesus. Como que pode negociar Jesus? Não tem como, né? Jesus é a verdade. E nós precisamos viver com Ele e nele o tempo todo. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós agradecemos pelo alimento vivo que nós recebemos nessa manhã da Tua Palavra. O nosso espírito se fortalece, o nosso coração queima de amor pelo Senhor cada dia mais. Dai-nos, Senhor, mais entendimento e conhecimento da palavra. Nós queremos conhecer mais do Senhor. Queremos viver mais do Teu poder, das Tuas promessas. Nos molda, Pai. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, nos transforma por inteiro, de dentro para fora. Que a nossa transformação seja maior de dentro para fora. Purifica-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor, todos os dias. Declaramos que estamos rendidos aos Seus pés, que queremos ser exortados pelo Senhor. Protege a nossa vida, Pai. Protege tudo que o Senhor nos concedeu como bênçãos, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o Senhor nos entregou, Senhor, meu Deus, nessa vida, protege, Pai. Permita que os Seus anjos venham a nos proteger contra todo ataque do inimigo. Declaramos que a nossa mente e o nosso coração são cativos de Cristo. Jamais negociaremos a verdade, meu Deus. Jamais. Viveremos a verdade todos os dias da nossa vida. Espírito Santo, nos repreende todas as vezes que uma mentira sair da nossa boca. Nos exorta, Espírito Santo,
para que haja arrependimento rápido, genuíno e pedirmos perdão. Dessa forma estaremos sendo ajustados, alinhados àquilo que a tua palavra, Pai, que é a verdade. Nós desejamos ser alinhados na tua palavra e vivermos ela cada dia, todos os dias, o tempo todo. Queremos um coração humilde e quebrantado. Forja-nos, Senhor, ainda mais. É isso que nós te pedimos nesse dia de hoje. Consagramos ao Senhor os nossos negócios, todas as atividades que nós temos que fazer, as nossas responsabilidades. Entregamos nas mãos do Senhor. Confiamos que o Senhor vai nos auxiliar em tudo, para que tudo aquilo que nós fizermos haja sucesso, haja prosperidade, porque nós estamos fazendo guiados pelo Teu Espírito Santo. Abençoa as nossas mãos, Senhor Deus, mãos que trabalham, mãos que oram, mãos que acolhem. Que as nossas mãos sejam um canal de bênçãos no Teu reino, a serviço do Teu amor e da verdade. É isso que eu peço ao Senhor sobre a vida de todos que estão aqui agora. E te agradeço, meu Deus, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Declaro que toda honra e toda glória é do Senhor e sempre será. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Tenha um dia de paz, um dia abençoado na presença do Senhor. Sinta a presença, é muito grande. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigada, Espírito Santo. Obrigado, obrigado, obrigado. Deixa o Espírito Santo te tratar. Amém? Observa tudo que você fala. E aonde houver mentira, começa a partir de hoje a tratar. Se você não gosta, não gosta. Diga eu não gosto. Mas não minta mais. Porque a mentira ela vai te sufocar cada dia mais. Ela vai roubar a tua paz. Ela vai roubar o teu amor de Deus. Não alimente mais a mentira. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Que você mergulhe em águas mais profundas, na presença do Pai. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã. Em nome de Jesus.